A você, boa noite. São 6 horas. Você está na Rádio Brasil FM. Olá, eu sou Elton Becker e a partir de agora você acompanha uma entrevista especial com o ex-presidente Lula. Falamos direto dos estúdios da Rádio Brasil FM e aqui comigo a minha colega jornalista e querida Aline Ferraz, que veio especialmente para nos acompanhar nesta entrevista especial e inédita. Boa noite, Aline. Seja muitíssimo bem-vinda. Boa noite, Elton. Muito boa noite para você que nos acompanha neste momento histórico para esse Food Oeste Baiano, Velho Chico, Sertão Produtivo e Médio Rio das Contas. Participam conosco nesta transmissão as rádios Educadora FM 100,7 em Caetité, onde somos acompanhados por Silvano Lopes, no município de Candiba, Rádio Alternativa FM 104,9, com o companheiro Gilson, na cidade de Cordeiros, Rádio Candeal FM, com Aguinaldo Nascimento. Em Dom Basílio, estamos com a Rádio 105 FM, com Murilo Caires, na cidade de Ibicuí. Quem transmite com a gente é a Rádio Ibicuí FM, com Urivaldo Campos. E também estão com a gente, Aline, neste pool de emissoras, as rádios Sertão FM, 104,9 de Maitinga, o nosso companheiro Luiz Alonso, no município de Mirante, Rádio Mirante FM, onde quem nos acompanha é Jailton Viana. Em Palmas de Monte Alto, estamos com a Rádio Visão FM, juntos com Wilson Nunes, no município de Riacho de Santana. Quem retransmite a nossa entrevista especial é a Rádio Nossa Senhora de Guadalupe, com o amigo Francisco Teodoro. E fazem parte ainda deste nosso conjunto de emissoras de rádio nessa entrevista especial inédita com o ex-presidente Lula, a Rádio Cultura FM do município de Tanque Novo, com o apoio de Luiz de Jesus. E aqui em Vitória da Conquista, Elton, além da Rádio Brasil FM, contamos com as rádios USB FM e ainda com a Rádio Transamérica FM, com Maciel Júnior e Najib Barroso. Nesta entrevista especial, o presidente Lula vai conversar com a gente sobre educação, saúde, agricultura familiar, eleições municipais, entre outros temas. Na próxima hora, você confere tudo isso. É isso mesmo, Elton, e essa entrevista também está sendo transmitida pelas redes sociais no Facebook. O endereço você confere, www.facebook.com/Lula. E ele já está com a gente. Seja bem-vindo, ex-presidente Lula. É uma alegria ter o senhor aqui junto com a gente. Boa noite. Boa noite, Elton. Boa noite, Aline. Boa noite para o meu querido povo da Bahia, meus queridos ouvintes da Rádio Brasil FM e de toda a rede que vai participar desse debate aqui. É um prazer, Elton, é um grande prazer voltar à Bahia numa entrevista com você e, sobretudo, o prazer de estar falando com o povo de Vitória da Conquista, a terra do nosso querido Glauber Rocha, do nosso querido Anísio Teixeira, perto da cidade, terra do nosso querido Gilberto Gil e Moraes Moreira, Itaúsu. E estou à disposição de vocês. Aline, o ex-presidente Lula gosta bastante de rádio, não é, presidente? Eu lembro que o senhor tinha, na época do seu mandato, o Café com o Presidente, que era um programa semanal, de uma linguagem simples, direta, popular. O senhor gosta tanto de rádio quanto de futebol, presidente? Olha, é que eu acho que nem a televisão, nem a internet, nada conseguiu diminuir a importância do rádio na comunicação brasileira. Eu, às vezes, tenho saudade porque eu adorava escutar futebol, consegue dar uma emoção muito melhor do que você vendo na televisão. E o rádio é um instrumento que a gente pode ver no carro, a gente pode estar no quintal conversando e ouvindo rádio, sabe? A companheira mulher está fazendo serviço de casa, está ouvindo rádio, coisa que ela não pode andar com o celular na mão toda hora, nem pode carregar um computador. Então, o rádio é um instrumento de comunicação, eu diria, quase que imbatível, e, sobretudo, nas cidades menores e médias do Brasil, o rádio é extraordinário. E no carro, né? No carro, ninguém anda com computador, ninguém fica só olhando no celular, as pessoas ficam ouvindo rádio. Então, eu quero te dizer que eu adoro
rádio, gosto de conversar, gosto de dar entrevista por rádio. Quem trabalhou comigo sabe que mesmo para gravar programa, quando eu era candidato, eu às vezes adorava mais o rádio do que a televisão. Muito bem. Presidente, o senhor esteve aqui em Vitória da Conquista em 2006, quando o senhor escolheu nossa cidade para marcar o número de 1.300.000 pessoas atendidas pelo Luz para Todos. E a Aline quer saber, né, Aline, qual é a memória, né, a lembrança? Com certeza, muito boa noite. Presidente Lula, muito obrigada pela sua disponibilidade para essa entrevista, falando aqui direto do Sudoeste Baiano, Vitória da Conquista, nesse pool de rádios. A gente já agradece desde já a sua participação e queremos ouvir, então, falar um pouquinho aí sobre a sua participação também no discurso desta quinta-feira, na abertura do seminário virtual Educação e as Sociedades que Queremos, promovido pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A relatoria da ONU para o Direito à Educação publicou uma nota afirmando que a experiência do Brasil na educação interessa ao mundo, que o senhor foi um presidente que muito colaborou e colabora para o progresso mundial, fortalecendo laços entre povos. Ex-presidente, no contexto atual que exige a mobilização de todos os tomadores de decisão, que exige tantas competências, como o senhor avalia o papel da educação neste momento tão desafiador? E aproveitando o tema da educação, como o senhor também observa os cortes propostos pelo governo Bolsonaro ao orçamento do Ministério da Educação, e que neutraliza os ganhos do novo Fundeb, que foi instituído em 2006 no seu mandato. Ô, Aline, obrigado pela pergunta sobre educação. E eu fiquei muito honrado de ser convidado por uma comissão especial da ONU para falar um pouco da educação. O que nós fizemos de educação no Brasil, Aline, foi motivo de muita curiosidade no mundo inteiro. Porque você sabe que nós, e a Bahia é prova disso, ou seja, nós conseguimos em apenas 2 mandatos meus e um mandato e poucos meses da Dilma, a gente conseguiu colocar na universidade o dobro de universitários que existiam quando nós chegamos na presidência. A gente tinha pouco mais de 3,5 milhões de jovens na universidade, nós fomos para 8 milhões quando a Dilma deixou a presidência da República. Você sabe que a gente tem, desde 1909, em Campo de Goitacazes, no Rio de Janeiro, quando foi inaugurada a primeira escola técnica, 100 anos depois a gente tinha apenas 140 escolas técnicas. Ou seja, o meu governo da Dilma conseguiu fazer mais 430 escolas técnicas. Ou seja, nós fizemos em 13 anos o que não foi feito, sabe, num século no Brasil. Você sabe, a política, sabe, nós aumentamos para 9 anos o tempo de permanência do ensino fundamental das nossas crianças. A Dilma fez um grande programa de creche nesse país. Você sabe o que significou o ProUni, o que significou o Reúno, o que significou o FIES, ou seja, era uma revolução. Nós praticamente triplicamos ou quase quadruplicamos o orçamento da educação. Eu tinha tomado uma decisão que no meu governo era proibido de usar a palavra gasto para falar de educação. Educação significava investimento e era preciso tratar a educação como investimento. Você se lembra perfeitamente bem de que nós possivelmente ocupamos o 13º lugar na publicação de artigos científicos, sabe, no nosso governo. Chegamos a passar a Holanda na produção de das revistas especializadas, porque nós fizemos um PAC da Ciência e Tecnologia, que de 2007 a 2010 nós investimos 41 bilhões de reais em ciência e tecnologia. Então, por uma coisa muito simples, Aline, eu penso que está acontecendo mesmo na Bahia, aconteceu com Wagner, está acontecendo com Rui. Ou seja, é que não há exemplo de país nenhum do mundo que tenha ocupado posição de destaque na economia, na pesquisa, ou seja, na ciência e tecnologia, que não tivesse antes investido na educação. Então, o Brasil só vai sair, sabe, dessa coisa, desse racismo cultural que nós vivemos, com muito investimento na educação. É quase que a formação de um novo ser humano, mais qualificado, aprendendo corretamente as coisas, aprendendo a história brasileira como um todo e não apenas aquilo que interessa à elite dominante.
porque nós somos um país em que a história é contada só por quem vence. Parece que não tem derrotado, ou seja, você não tem contada com muita no livro didático das escolas o que significou a revolta dos malês, o que significou a independência do Brasil, o que significou o Zumbi dos Palmares. Sabe, essas coisas quase que não são lidas, ou seja, existem poucas coisas, agora sim começa a ser produzido muitas coisas. Por isso que a educação, para mim, é muito importante. A educação é muito importante e eu, sinceramente, acho que não apenas pelas 19 universidades e 173 campi que nós fizemos. É preciso fazer muito mais universidade, muito mais escolas técnicas, é preciso investir muito mais na educação e no ensino fundamental para que a gente tenha uma sociedade altamente bem formada, bem educada e uma sociedade, eu diria, bem politizada, conhecendo bem o que são os seus direitos e conquistando sua plena cidadania. Você está ouvindo uma entrevista especial com o ex-presidente Lula. Nós estamos falando de Vitória da Conquista e esta entrevista está sendo transmitida para vários territórios de identidade da Bahia, o Sudoeste Baiano, Médio São Francisco, Velho Chico, Sertão Produtivo, Médio Rio das Contas. Estamos aqui na região de Anísio Teixeira, de Glauber Rocha, de Afrano Peixoto, de Zucampos e de Elomar Figueira. Presidente, há alguns dias, o Núcleo de Educação e Cultura do PT no Congresso Nacional, que é coordenado, inclusive, aqui pelo nosso deputado Valdenor Pereira, aqui da nossa região, debateu os protocolos possíveis para o retorno às aulas e este evento apontou que o retorno às aulas deve acontecer, mas não neste momento. E o senhor presidente, o que o senhor acha? É hora de voltar às aulas agora? Lelto, já que você falou no Valdenor, eu quero dar os parabéns pelo trabalho do Valdenor. Quero cumprimentar o nosso querido Zé Raimundo, nosso ex-prefeito e futuro candidato a prefeito, se Deus quiser, futuro prefeito. E quero cumprimentar uma pessoa muito importante para o PT e para a Vitória da Conquista, que é o nosso ex-prefeito Guilherme, que foi uma figura extraordinária que mudou a geografia política da cidade de Vitória da Conquista. Olha, eu acho que a primeira coisa que nós temos que levar em conta para discutir a questão do retorno às aulas dos estudantes é que nós precisamos ter consciência que você não pode reivindicar que uma criança volta à escola se você não der 100% de garantia para que essa criança não seja vitimada pelo coronavírus. É importante ter isso. É importante que a gente tenha clareza que nós já estamos no mês de setembro, já entramos na primavera, necessariamente você não precisa colocar em risco a vida das crianças desse país para voltar à escola. Se for necessário, não precisa voltar. Então, você tem que levar em conta a ciência, você tem que ter garantia de que é importante as crianças ficarem um pouco tempo mais em casa. A segunda coisa que você precisa ter é conversar com a família. A família tem que ter, sabe, a autoridade para dizer eu quero que meu filho volte, eu não quero que meu filho volte na escola, porque é o seguinte, você pode recuperar um ano letivo, mas você não pode recuperar uma vida perdida. Então é importante levar isso em conta também. E também levar em conta os educadores brasileiros. Ou seja, se você tiver capacidade de colocar a ciência, os educadores e a família junto, você pode tomar uma decisão soberana de que é mais prudente para o futuro do Brasil a gente garantir que as crianças fiquem se preservando do coronavírus em casa e não precisam correr da escola, porque eles têm muito tempo pela frente para recuperar esse ano perdido na educação. É apenas uma questão de prudência. Eu não sou educador, eu não tenho filho na escola nesse momento, mas eu não quero, então, ser o palpiteiro. Eu quero apenas pedir prudência. É melhor a gente perder um ano na escola do que perder a vida. O ano a gente recupera e a vida a gente não recupera. Por isso, os pais têm que ser ouvidos, a ciência tem que ter a palavra final e os educadores têm que ser ouvidos. Essa é a minha posição. Gente, vamos falar agora, continuar falando um pouquinho mais sobre saúde. O governo atual já perdeu 2 ministros da saúde em plena pandemia do novo coronavírus e segue até o momento sem nenhum nome oficial para assumir de forma definitiva o cargo.
Governo que nega a ciência e ignora as orientações da Organização Mundial da Saúde, corta investimentos e destrói programas essenciais para a garantia de saúde e da vida da população. Como que o senhor avalia a gestão dessa pandemia no Brasil atualmente e, sobretudo, neste momento, em que o país continua sem ministro da Saúde definitivo e a gente enfrenta uma crise de saúde, mas também uma crise na economia? É isso mesmo, presidente? Aline, veja, nós vivemos uma crise sanitária sem precedentes. E uma crise sanitária que não é só brasileira, é uma crise mundial, mas o Brasil teria tido, sabe, a obrigação de ter evitado que nós já tivéssemos mais de 138 mil mortes. O Brasil poderia ter evitado que muitas dessas pessoas estivessem vivas. Ora, o que aconteceu é que nós temos um governo que tratou a pandemia com irresponsabilidade. O Bolsonaro não acreditou na gravidade do coronavírus, o Bolsonaro não acreditou na palavra da ciência, o Bolsonaro não acreditou na palavra da rede médica espalhada pelo Brasil afora, o Bolsonaro não acreditou no bom senso das pessoas que queriam salvar a vida no Brasil, e o Bolsonaro passou até a receitar remédio, a indicar remédio pelo seu, sabe, Twitter e pelas falas na televisão. Ou seja, é quase que um comportamento de alguém em estado de insanidade. Alguém que não quer acreditar na verdade. Alguém que não quer acreditar na ciência. Alguém que não gosta das pessoas, porque um presidente da República ele tem que tratar o seu povo como sua família. Ele tem que gostar de cada um. Ele não tem que odiar ninguém. Então, obviamente, que o que ficou provado nessa pandemia, Aline, é que se não fosse o Sistema Único de Saúde, que foi tão desprezado desde que foi criado pela Constituinte em 1988, ou seja, a gente teria passado uma situação muito pior do que nós passamos. Graças a Deus, o SUS mostrou, sabe, que funciona. E, graças a Deus, a gente tem milhares de pessoas que trabalham na área da saúde, sabe, enfermeiros, médicos que foram abnegados e que, na verdade, desprezando as orientações oficiais da presidência, cuidaram, fazendo um esforço imenso para salvar muitas vidas. A segunda coisa, Aline, é que nós não tivemos ministro da Saúde. Tivemos um Mandetta no primeiro momento, que até antes ele criticava o SUS, mas ele terminou numa posição boa no Ministério da Saúde. Ele saiu porque não concordava com o Bolsonaro querendo dar receita para o povo na avenida lá em Brasília. Ou seja, aí colocou um médico que tinha uma formação de oncologista, mas a experiência dele era de fundo de investimento na área da oncologia, e você agora tem um general que não entende nada de medicina. É lamentável, é triste, e ainda um presidente da República que resolveu brigar com os governadores que estavam tentando fazer o melhor possível, porque foi o consórcio do Nordeste que deu um pouco de vida, de esperança para o povo brasileiro, de que nós tínhamos alguém cuidando do povo brasileiro. Por isso eu quero parabenizar o nosso governador Rui Costa pelo papel que ele exerceu na presidência do consórcio e dizer para você, lamentavelmente, nós não temos ministro da Saúde. Nós temos um general que não entende de medicina, que não entende da pandemia. Era melhor que a gente tivesse um gabinete de crise com os melhores cientistas brasileiros, com os melhores médicos brasileiros, orientando todo santo dia o que cada um de nós deveríamos fazer para evitar a contaminação do coronavírus. Minha garganta ficou ruim. Estamos chegando, inclusive, até o norte de Minas Gerais, não só aqui parte do sudoeste, médio sudoeste da Bahia, Serra Geral, médio São Francisco, Chapada Diamantina, mas também ao norte de Minas Gerais. Presidente, agora, continuando falando sobre economia, eu gostaria de ouvir o senhor o seguinte. O senhor gosta de dizer que o papel do Estado tem que ser mais forte, que o Estado tem de ser um indutor de política social e também de crescimento econômico. Enfim, o senhor costuma dizer que um Estado que não seja subserviente ao mercado.
Ex-presidente Lula, a partir dessa experiência agora do governo federal, o senhor acha que vai ser necessário repensar o papel do Estado depois dessa crise? Ô, Elton, eu queria, antes de responder a pergunta, dizer para você que eu estou com inveja desse vozeirão que você tem. Porque eu estou aqui com a minha voz rouca, cansada, eu acho que é de tanto falar. E eu queria dizer para você, quando veio a crise financeira de 2008 e 2009, se o Estado brasileiro não entra, a economia brasileira estava quebrada. Vocês estão lembrados que naquela crise eu disse que a crise era uma marolinha, que ela ia chegar por último no Brasil e acabar primeiro no Brasil, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Você está lembrado que eu fui para a televisão fazer um chamamento ao povo brasileiro para que o povo não deixasse de consumir para a economia não parar. E tivemos um sucesso, eu terminei meu mandato, com a economia crescendo 7,5%. Agora é a mesma coisa. Quem está cuidando da saúde é o Estado brasileiro, é o SUS. Se não fosse o SUS, a gente estaria no caos. Veja, eu não quero um Estado empresário, Elton e Aline, eu não quero um empresário que se meta a ser empresário. Eu quero um Estado que tenha competência de ser forte para o atendimento daquilo que o povo brasileiro precisa. O Estado tem que ser forte para oferecer educação de qualidade para o seu povo. O Estado tem que ser forte para ser indutor da região que vai se desenvolver, do tipo de indústria que nós vamos querer fazer investimento, do tipo de pesquisa que nós vamos ter que fazer. Se o Estado não tiver força, inclusive para ter uma política de crédito forte, para ajudar o pequeno e médio produtor, para ajudar a agricultura familiar, para ajudar o pequeno e médio comerciante, os microempreendedores, se o Estado não tiver força para isso, o Estado fica à mercê do mercado. E o mercado não pensa socialmente, o mercado pensa mercantilmente. O mercado pensa em lucro. Tem sido assim. É por isso que 43 pessoas nessa crise juntaram quase 170 bilhões de reais. Então, eu sou defensor de um Estado que seja forte para o atendimento das necessidades do povo brasileiro. O Estado tem que ser soberano. O Estado precisa cuidar das nossas fronteiras, seja a fronteira terrestre, a fronteira marítima e o nosso espaço aéreo. O Estado tem que cuidar da nossa floresta, tem que cuidar da nossa água. O Estado tem que cuidar do seu povo e cuidar da educação, cuidar do investimento. Esse é o papel do Estado. E, sobretudo, o Estado cuidar das pessoas mais pobres. O cara que é muito rico não deveria precisar do Estado. Se ele quer dinheiro emprestado, vai pegar lá fora. Quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. E nós provamos isso no meu governo. Nós provamos isso, o Rio e o Wagner estão provando na Bahia. O Estado precisa estar a serviço das pessoas que mais necessitam. É para isso que serve o Estado, é para isso que serve um prefeito, é para isso que serve um governo estadual e é para isso que serve um presidente da República. O rico tem sobrevida. O pobre não tem. A fome não pode esperar. Quem está desempregado está desesperado. O que honra um ser humano pobre é ele saber que ele tem um emprego, por conta daquele emprego ele tem um salário, e por conta do seu emprego e do salário, ele cuida da sua família. Ele leva comida para casa, ele compra roupinha para o seu filho, ele compra um sapatinho, ele leva as crianças no final de semana para tomar um guaraná. É isso que é o prazer da vida que o povo humilde quer. E é isso que o Estado precisa promover. Ora, por que nós geramos 22 milhões de empregos formais quando o mundo desempregou 100 milhões de pessoas? Por que nós conseguimos aumentar o salário mínimo em 74% no nosso governo contra a queda da renda da massa salarial no mundo inteiro? Por que a gente conseguiu fazer programas como Luz para Todos? E Vitória da Conquista, a região sabe disso. Por que nós conseguimos fazer programa como a Cisterna? Por que nós conseguimos fazer programa como Minha Casa Minha Vida, que só aí em Vitória da Conquista, eu penso que foram de 14 a 15 mil casas feitas para quem ganha até 3 salários mínimos? Ora, porque o papel do Estado
é atender às necessidades básicas da sociedade. E ninguém vai levar energia aonde as pessoas não podem pagar se não for o Estado. Ninguém vai levar água onde não pode pagar se não for o Estado. Qual é o empresário que quer fazer cisterna de graça para o povo pobre? Ninguém. É só o Estado que pode fazer. Eu tenho na minha cabeça, Aline e Elton, o dia que eu fui na região inaugurar o programa Luz para Todos. Eu lembro ainda minha na casa de uma mulher. Essa mulher, estava duas mulheres na mesma casa, as crianças na beira de um caixote de cebola, fazendo a lição de casa com a fumaça de um candeeiro na cara delas. E quando eu cheguei na casa, que eu apertei a tomada e acendi a luz, parecia que a lua tinha chegado dentro da casa das pessoas, tal era a claridade. Quem é que pode promover esse prazer? Quem é que pode promover essa oportunidade? É o Estado. É somente o Estado. E eu fico feliz, sabe por quê, Elton? Porque a gente conseguiu provar que o povo pobre não é problema de um país. O povo pobre é a solução quando você inclui esse povo dentro do orçamento. E aí você percebe que quando o povo pobre vira consumidor, você dá R$100 na mão de um pobre, ele não vai depositar num banco, ele não vai comprar dólar, ele não vai num fundo de investimento, ele vai fazer investimento na sua barriga, ele vai comprar feijão, vai comprar arroz, vai comprar farinha, vai comprar macaxeira, ele vai comprar as coisas que uma pessoa necessita. Eu não esqueço nunca, quando nós criamos o Bolsa Família, Aline, nós fomos numa casa, uma avó, chorando, ela pegou uma caixa de lápis de cor e falou: presidente, eu quero lhe agradecer, porque antes do Bolsa Família, eu comprava um único lápis de cor e era obrigada a partir ele no meio para dar para minhas netas. Agora, presidente, eu posso dar uma caixa de lápis de cor para cada uma. Ou seja, as pessoas ricas desse país não sentem isso. Isso não sensibiliza. Porque para cuidar do povo pobre, Aline, você não tem que ter curso de economia, você tem que ter coração. Você tem que ter consciência, você tem que ter respeito, você tem que ter solidariedade. É isso que faz as pessoas se diferenciar no governo. As pessoas ficam governando não porque o déficit fiscal, porque o déficit das contas, porque o gasto disso, porque o gasto daquilo. Veja, não tem que ter problema de gastar se o que você está gastando está melhorando a vida das pessoas. Se o que você está gastando, você está fazendo uma estrada nova, uma ferrovia nova. Você pensa se fosse discutir, a gente conseguia fazer a ferrovia leste-oeste na Bahia? Não. Você acha que a gente tinha feito 19 universidades nesse país? Não. Porque toda reunião não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Olha, se não tem dinheiro, nós temos que criar. Esse é o papel do Estado. E tem que definir prioridade. E a prioridade para nós foi cuidar das pessoas mais humildes, cuidar das pessoas mais frágeis, sabe? Então, eu acho que a gente demonstrou claramente, Elton e Aline, que é possível esse país ser muito melhor. Você lembra da Bahia antes do Jacques Wagner? A Bahia era interessante porque você sabe que eu gosto tanto da Bahia, Elton, que eu acho que na outra encarnação eu fui baiano. Eu falo isso sempre que eu vou na Bahia. Na outra encarnação, eu acho que em algum momento, sabe, das encarnações eu nasci na Bahia. Mas a Bahia era aquela cidade bonita que você ia na orla de Salvador, estava toda bonita. Você entrava 100 metros para dentro da periferia, o povo estava abandonado. Então, foi a partir do Jacques Wagner e o Rui que a gente começou a governar a Bahia para todos, governar o Brasil para todos. Ou seja, governar as cidades pensando... Você, Elton, sabe a revolução que o Guilherme começou a fazer aí no primeiro mandato dele para prefeito. Você sabe qual foi a revolução que essa cidade sofreu com o governo do PT. É por isso que eu estou dizendo para as pessoas, nós temos que dizer para o povo que é possível fazer as coisas diferentes. É possível a gente fazer um orçamento participativo. O povo de uma comunidade tem que decidir aonde vai ser gasto o dinheiro que ele paga de imposto. Qual é a obra que ele deseja, se é uma escola, se é um campo de futebol, se é uma ponte, se é uma estrada. Ou seja, ele tem que decidir. Pelo amor de Deus,
Vamos deixar o povo decidir, porque quando o povo decide, ele erra menos do que quando a arrogância e a petulância daqueles que pensam que são sábios decidem. É por isso que eu sou um cara otimista com o Brasil. Eu sou muito otimista porque eu digo sempre o seguinte: o povo precisa daquilo que é simples, daquilo que a gente pode fazer. E eu provenho. Eu digo sempre, eu não esqueço do discurso que eu fiz quando eu ganhei as eleições. Eu não fui prepotente. Eu disse, muita gente me criticou porque eu fui muito simplista. Eu falei, se quando terminar o meu mandato, cada mulher, cada homem e cada criança estiver comendo 3 vezes ao dia, eu já terei realizado a obra da minha vida. Em 2014, a ONU reconheceu que o Brasil tinha acabado com a fome. E ela votou agora, a Elke Aline. Ela votou e votou forte. Hoje, mais de 15 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer. E você está vendo o preço do arroz, você está vendo o preço do feijão, você está vendo o preço das coisas, sabe, que o povo consome aumentando sem parar, num país que não tem nem inflação de alimento. Ou seja, por que as coisas aumentam? Porque o governo está exportando aquilo que nós não estamos comendo. Um país sério, um governo sério, ele só exporta para o exterior aquilo que é o excedente da sua produção. Primeiro, eu dou comida para o meu povo. Depois eu vou dar um pouquinho de comida para o chinês, um pouquinho de comida para o alemão, um pouquinho de comida para o americano. Mas primeiro, quem tem que comer é a Aline e Elton. Se sobrar, eu vou exportar para o radialista de outro país comerem. Essa é a lógica de um governo sério e responsável que, lamentavelmente, a gente não tem. Não está abrindo o áudio. A Ação Familiar emprega mais de 1,5 milhão de pessoas na Bahia. Presidente, tomando por base a agricultura familiar e, claro, o sucesso do programa Fome Zero, o que o senhor diria ao homem e à mulher do campo do nosso sertão aqui da Bahia? Aline, se você puder, responda a pergunta, porque você esteve fora do áudio um pouco. Vou repetir. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá. Presidente, a Bahia tem atualmente cerca de 600 mil agricultores familiares e a produção familiar entrega mais de 1,5 milhão de pessoas na Bahia. Presidente, tomando por base a agricultura familiar e, é claro, o sucesso do programa Fome Zero, o que o senhor diria ao homem e à mulher do campo do nosso sertão aqui da Bahia? Olha, Aline, primeiro eu quero dar os parabéns. Se pudesse, daria um abraço a cada mulher e cada homem que trabalha no campo. Porque essa gente que muitas vezes foi desvalorizada e desrespeitada por quem estava lá em Brasília governando, essa gente, ela produz, na verdade, 70% do alimento que chega na mesa de cada homem, de cada mulher, em todas as cidades brasileiras. É a agricultura familiar o grande alicerce, sabe? O grande produtor de comida para encher a barriga do povo brasileiro. Não é o plantador de soja que exporta, não é o plantador daquilo que é para exportar, ou seja, é o plantador, o agricultor que planta macaxeira, que cria um laguinho de pescado, é o agricultor que planta o feijão, é o que planta o milho, é aquele que planta as coisas básicas da alimentação da sociedade brasileira que precisa ser valorizada. Eu tenho orgulho, porque no meu tempo de governo eles foram valorizados pelo PRONAF. No tempo do meu governo, a gente aprovou uma lei que a merenda escolar, 30% dela teria que sair dos agricultores familiares em cada cidade, para a gente poder ajudar a produção agrícola. Nós criamos um programa chamado PAA, onde a gente comprava a agricultura, o excedente do pequeno produtor. Quando veio a crise de 2008, nós criamos um programa Mais Alimentos para aumentar a capacidade produtiva dos pequenos produtores, e só de trator nós financiamos 80 mil tratores de 80 cavalos para os pequenos agricultores brasileiros.
Nós melhoramos o preço do leite para que aquele produtor que tinha 2 vaquinhas, 3 vaquinhas, que colhia 14, 15 ou 20 litros de leite, tivesse o direito de sobreviver com o mínimo de respeito. Então, eu lembro dessas coisas, eu tenho orgulho de dizer, é possível. Elton, pode ter certeza que a miséria não é da natureza. A miséria é da irresponsabilidade dos homens que governam o mundo e o Brasil. Da mesma forma que a seca não é responsável pela miséria, porque a seca é um fenômeno da natureza, como é um fenômeno da natureza a neve. Entretanto, a fome ela é resultado da incapacidade governativa das pessoas que governaram o Brasil. Quando eu resolvi fazer a transposição do Rio São Francisco, Elton, é porque eu não podia admitir que uma região seca, como uma parte do Nordeste brasileiro, que envolve 12 milhões de vidas, não tivesse água para beber. Quando o Jacques Wagner criou o programa Mais Água, Água para Todos aí na Bahia, muita gente criticou o Wagner, mas foi um programa extraordinário para levar água para as pessoas que às vezes estavam perto de um rio e não tinha como ter água. As cisternas, tanto a cisterna para consumo como a cisterna para produção, são coisas que, para quem nasce no centro de Salvador, para quem nasce na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, para quem nasce na Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro, não tem nenhuma importância. O programa Luz para Todos não tem importância, a cisterna não tem importância, o PA não tem importância, o Bolsa Família não tem importância para quem já é rico. Mas para quem é pobre e sabe o que é a desgraça de não ter um emprego, sabe o que é levantar de manhã e não ter um copo de café para tomar, não ter um pão com leite, com manteiga para tomar, sabe? Não ter um bocado de arroz para colocar no fogo, sabe que o que eu estou falando é uma coisa muito séria e se a gente não resolver aquilo que é o básico da sociedade, a gente não consegue resolver o outro. Então, é por isso que eu sou um homem que, embora esteja com 75 anos de idade, o Elton e a Aline, eu sou um homem indignado. Eu não posso admitir que a gente durma tranquilo sabendo que do lado da nossa casa tem uma criança que está chorando porque não tomou um copo de leite. Eu não posso admitir que a gente esteja feliz quando a gente sabe que próximo da gente tem uma pessoa doente que não tem dinheiro para comprar um remédio. Eu não posso admitir que a gente durma feliz quando a gente percebe que tem uma pessoa que não tem R$1 para levar para casa para comprar comida para os filhos. Esse mundo não precisa ser assim. Esse mundo pode ser mais justo. Todo mundo pode tomar café, almoçar e jantar. Todo mundo pode ter um emprego para ganhar, nem que seja o mínimo necessário. O que é preciso é a gente aprender a respeitar o ser humano. O ser humano não é um número. Ele é uma alma. Ele é uma pessoa que precisa ser tratada. Então, por isso, algumas pessoas não gostam de mim, porque eu não quero mais ser coadjuvante da história. Eu quero ser sujeito da história. Eu quero decidir as coisas. Eu quero discutir com o povo como é que a gente faz as coisas. E o povo tem que dizer como ele quer que faça as coisas. Chega! Chega de bater palma para os granfinos, chega de votar nos granfinos, é preciso votar em pessoas que têm um compromisso efetivamente com o povo brasileiro. E essa é a minha briga, Elton. Essa é a minha briga. Sabe, o PT, quando criou Mais Médico, o PT colocou mais 63 milhões de brasileiros para ter direito a uma consulta. Nesse país, Elton, muitas pessoas, às vezes, as pessoas vão no médico, sai com uma receita e não tem dinheiro para comprar o remédio. E muitas vezes as prefeituras não têm o remédio para dar. Sabe? Então, isso não pode continuar existindo. E as pessoas sabem que se tem um partido que deu uma aula nas administrações públicas, foi o nosso partido. E vocês, em Vitória de Conquista, sabem, tanto com o companheiro Zé Raimundo, quanto com o companheiro Guilherme, que nós temos competência para governar a cidade. Eu fico vendo uma cidade como Vitória da Conquista, tem 80% de coleta de esgoto e tratamento de esgoto. É o maior tratamento de esgoto de todo o Nordeste brasileiro.
Porque as pessoas não gostam de fazer isso, fazer esgoto, colocar a manilha embaixo da terra. Não, as pessoas gostam de fazer ponto para colocar faixa. Não dá para colocar uma faixa numa manilha. Mas fazendo a manilha, coletando o esgoto e tratando outro de jogar nos rios, que a gente vai cuidar da saúde e vai aumentar a longevidade do povo brasileiro. Por isso, eu sou um cidadão muito otimista, Aline e companheiro Elton. Se vocês querem saber se no Brasil tem um cidadão otimista, sabe? Aí não pense que eu tenho raiva do Bolsonaro, não, não tenho. Ele ganhou as eleições, pode ter sido um erro nosso, ganhou com base em muita mentira, mas ao invés de ficar chorando, nós temos que nos preparar. A Câmara não vai votar impeachment, tudo bem que não vote. Quando chegar daqui a 2 anos, a gente vai derrotar ele, o povo vai escolher uma pessoa melhor. Sabe? Uma pessoa que cuide do povo. Uma pessoa que não tenha preconceito. Uma pessoa que, ao invés de ficar fazendo propaganda de revólver, de rifle, faça propaganda de um livro. Ao invés de querer melhorar a qualidade das carabinas, melhora a qualidade da escola. Ao invés de falar que bandido bom é bandido morto, sabe? Faça um sistema prisional que possa recuperar as pessoas. Porque todo mundo pode ter uma chance na vida. Então, esse país está na nossa mão, Raul. Esse país está nas nossas mãos. Em Vitória da Conquista, vocês sabem pela importância dessa cidade, que é... Eu acho que Vitória da Conquista está para a região como São Paulo está para o Brasil. Ou seja, tudo que o povo da região quer é Vitória da Conquista. Não é isso? É lá que tem um banco, é lá que tem um comércio, é lá que as pessoas vão receber as coisas. Então, eu quero que vocês tenham Vitória da Conquista em toda a região, sabe, um desenvolvimento extraordinário. E aproveitem enquanto a gente tem um governo como o Rui Costa. Porque o povo brasileiro ouvia dizer, não, tirou a Dilma vai melhorar, tirou a Dilma vai melhorar, tirou o PT vai melhorar. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo. Sabe? Então, eu estou à disposição dela. Eu tenho esperança de a Vitória da Conquista logo, logo. Eu tenho vontade de voltar, viajar ao Brasil, abraçar as pessoas. Eu adoro pegar na mão das pessoas. Eu não gosto de ficar falando por Zoom. Eu gosto de abraçar. Sabe? Um abraço, um aperto de mão. Sabe? Vale mais do que um caminhão de qualquer outra coisa que você ganhe. Eu sou tocado a isso. Por isso que eu brigo muito para que a gente recupere o humanismo no ser humano, a generosidade no ser humano, o amor no ser humano. É tão bom, Aline, a gente ser bom. É tão bom a gente gostar ao invés de adiar. É tão bom a gente querer a paz ao invés da guerra. É tão bom a gente ensinar e aprender. Sabe, todo dia a gente tem que fazer isso. Levantar de manhã, falar bom dia para o nosso vizinho, falar boa tarde, falar boa noite quando vai dormir. As pessoas não estão nem se cumprimentando mais. Sabe? Então, eu quero recuperar, sabe, um mundo para os humanos que têm coração. Essa é a minha briga e também para lutar contra a desigualdade. Não dá para aceitar mais que nessa pandemia o cara do Zoom, ele sozinho ganhou 160 bilhões de dólares. Ou seja, enquanto milhões de pessoas não ganham $1 por dia. Como é que pode? O mundo está de ponta cabeça. E cada pessoa como vocês e como eu e como tantas outras pessoas virá o mundo para o lugar certo para a gente voltar a ter esperança de viver em paz. Vocês estão ouvindo uma entrevista especial inédita com o ex-presidente Lula, transmitida aqui pela Rádio Brasil FM 107,7 de Vitória da Conquista, mas também estamos ao vivo para outras 17 emissoras em vários territórios de identidade da Bahia. E um dos colegas nossos, ex-presidente, 2 colegas, na verdade, mandaram perguntas muito parecidas. Um é o Gilson, da Rádio Alternativa, lá de Candiba, e o Jaimilton Viana, da Rádio Mirante FM, da cidade de Mirante. E ambos perguntam se o senhor pretende se candidatar no Brasil nas próximas eleições e também perguntam sobre a importância do programa Luz para Todos, Cisterna, são muito agradecidos, mas perguntam se tem a intenção, o senhor, de retomar a Previdência para continuar, sobretudo, com esses programas de transferência de renda e também de benefício social. Olha, primeiro,
eu só posso fazer uma afirmação dessa se eu tiver uma autorização de Deus, porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. A minha briga, na verdade, nesse momento, Elton, e o companheiro Gilson, que fez a pergunta lá de Candiba, é que eu acredito que é possível mudar o Brasil. Eu sendo candidato ou não sendo candidato. O que é importante é que a gente tenha o compromisso de escolher uma pessoa que seja verdadeira, uma pessoa que tenha sentimento, uma pessoa mais humana, uma pessoa que não trata o pobre como indigente, como um número, mas que trata o povo como respeito. Então, vamos ver. E eu acho que qualquer pessoa que foi eleita nesse país tem que ter um compromisso com os pobres desse país. Eu, quando estive com o Papa para discutir a questão da desigualdade, o Papa me disse, olha, Lula, na minha idade, ele tem 84 anos, eu só posso fazer coisas que sejam irreversíveis. E eu estou nessa linha, Elton. Eu estou nessa linha. Eu, na verdade, sabe, já vivi bastante. Você sabe que eu estou certo que eu tenho dito que eu quero viver até 120 anos, porque dizem que já nasceu um cidadão que vai viver 120 anos, então se já nasceu, por que não sou eu? Então, eu estou me preparando para viver 120 anos, ou seja, e eu quero ajudar a construir esse mundo que é possível, esse mundo mais humano, esse mundo mais carinhoso, esse mundo, sabe, eu diria, onde a paz e o amor tomem conta da violência, da guerra, sabe, sejam maiores, ou seja, que a gente acabe com a violência nesse país. Então, eu acho que uma das violências maiores é uma pessoa estar desempregada, é uma pessoa não ter emprego, é uma pessoa não ter comida, é uma pessoa não ter moradia. Não tem nada mais triste. Eu, durante muito tempo, eu sei o que é levantar um domingo de manhã e a mãe não ter um bocado de feijão para colocar no fogo. Eu sei o que é ir trabalhar numa segunda-feira sem ter sequer marmita para levar. Então, tem muita gente voltando a isso, tem muita gente morando na rua, tem muitas crianças pedindo esmola. Não é possível. Se tiver saúde, sabe, mesmo que eu não seja candidato, porque eu não sei se eles vão devolver os meus direitos políticos, mas eu quero ajudar a eleger alguém que tenha esse compromisso. Nós temos 4 governadores de estado, nós temos o Ricota, nós temos o Camilo, nós temos o Wellington, nós temos a Marta no Rio Grande do Norte, sabe, nós temos outros companheiros aliados, sabe, se for possível construir uma aliança e eleger alguém, sabe, agora eu vou te contar uma coisa para você. Eu vou completar 77 anos, dia 27 de outubro de 2022. Se for viver o que eu penso que eu vou viver, eu vou estar. E se eu tiver com a energia que eu estou hoje, porque eu digo todo dia, eu tenho energia de 30 e tenho tesão política de 20. Então é o seguinte, meu caro, eu quero estar forte na política. Eu não preciso ser candidato, o que eu quero é estar forte para ajudar a salvar esse Brasil dos milicianos que tomaram conta dele nas eleições de 2018. É isso que eu quero. Sabe, sendo candidato ou sendo cabo eleitoral, o que eu quero é contribuir para a gente recupere a democracia, recupere o prazer, recupere o amor, recupere a alegria de viver nesse país. É isso que eu quero e para isso eu vou trabalhar muito. A única coisa que eu estou querendo é que a pandemia vá embora, porque eu quero pegar um ônibus e sair por esse país para conversar com as pessoas. E com certeza passar por aqui também, por Vitória da Conquista, não é isso, presidente? Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui falando sobre eleições. Esse ano temos eleições municipais, momento que inspira mudança, e por isso mesmo o Partido dos Trabalhadores lançou uma carta compromisso para as candidaturas às eleições municipais. Com isso, o que o PT propõe para as eleições 2020, presidente? Olha, a primeira coisa que nós queremos é o seguinte: nós precisamos voltar a mostrar para o povo como é que se governa uma cidade. Sabe, eu digo sempre o seguinte: uma cidade que tem que decidir como gastar o dinheiro da cidade não é o prefeito ou a Câmara de Vereadores. Ou seja, o prefeito pode adotar um sistema de orçamento participativo, como nós fizemos, e numa cidade como Vitória da Conquista, você vai em cada vila, em cada local, sabe, dizer, olha, nós vamos arrecadar tanto
E nós precisamos discutir com vocês aonde é que a gente vai aplicar o dinheiro que a gente tem para investimento. E deixar o povo decidir, deixar o povo escolher. Sabe, é tão bom a gente compartilhar as boas coisas com o povo que nos elegeu. Sabe, a cidade não é do prefeito, o governo não é do Estado e nem a presidência do presidente. Ou seja, nós estamos lá para servir as pessoas. E por isso que eu tenho defendido que o PT precisa utilizar essa campanha para mostrar o que foi construído pelo PT nesses anos de existência do PT. Não foram pouca coisa. A gente não conseguiu fazer tudo o que era preciso fazer, mas certamente fizemos mais do que qualquer um que já governou esse país. Veja, esse ser humano que está falando com vocês é o primeiro presidente da República que não tem diploma universitário. É o primeiro presidente da República operário. E eu vou passar para a história como o cara que não tem diploma universitário que mais fez universidade nesse país. Como o cara que mais colocou jovens dentro da universidade. Como o cara que mais fez escola técnica no país. Como o cara que mais investiu em ciência e tecnologia. Olha, por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu não estava fazendo só da minha cabeça, eu estava fazendo porque de onde eu vim, no meio que eu vivia, o pessoal dizia que era para fazer isso, porque eu acho que o pobre tem direito a ser doutor. O pobre tem direito de fazer mestrado. É por isso que a Dilma criou Ciência Sem Fronteira, que mandou mais de 100 mil jovens brasileiros fazer pós-graduação, fazer mestrado em Londres, em Paris, em Berlim, ou seja, em Nova York, em São Francisco, sabe, em muitos lugares do mundo, porque as pessoas mais humildes têm que ter o direito de estudar. O prazer que eu tenho, Aline, é saber que uma filha de uma empregada doméstica pode ser doutora, pode ser médica, que o filho de um coveiro pode ser diplomata. Para isso é só criar oportunidades. E é isso que nós fizemos. Nós fizemos isso, demos a oportunidade, e na hora que o povo tem a oportunidade, ele pega com as duas mãos e ninguém evita que essa pessoa cresça. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme A Que Horas Ela Volta. Sabe? É aquilo. A filha da empregada doméstica passou no vestibular na FAAP que o filho da classe média não passou. É um pouco isso que fez as pessoas ficarem com ódio do PT. Mas o PT não retribui o ódio, o PT retribui a construção, sabe, de paz nesse país. Porque o amor é muito melhor, sabe, do que o ódio. Então, nós estamos nessa fase da vida agora de fazer com que nas eleições municipais os candidatos do PT, sabe, provem para a comunidade que é possível ser melhor, é possível fazer mais, é possível, inclusive, ajudar as cidades a se desenvolverem com projetos. Sabe, vocês em Vitória da Conquista conhecem isso. Vocês conhecem isso porque aí em Vitória da Conquista foram 20 anos de governo do PT e vocês sabem como é que essa cidade melhorou extraordinariamente no governo do PT. E o povo baiano sabe, nos 2 mandatos do Jacques Wagner e nos 2 mandatos do Rui Costa, que está na metade agora, como é que a Bahia virou uma Bahia de todos. Não é uma Bahia de todos os santos só, é Bahia de todos os baianos. E eu espero que a gente continue, sabe, mostrando isso para o Brasil inteiro, e nessas eleições municipais o PT precisa, inclusive, defender o programa que nós lançamos agora, um programa de reconstrução e transformação do Brasil, mostrando o que é possível fazer para a gente recuperar o Brasil. A gente não pode aceitar que o ministro da Fazenda só tenha como ideia a ideia fixa de que tem que vender Petrobras, tem que vender Banco do Brasil, tem que vender BNDES, tem que vender Caixa Econômica Federal, tem que vender Eletrobras. Ele precisa parar de vender o que não é dele e tentar discutir com o Brasil o que nós queremos de modelo de desenvolvimento. O PT, então, resolveu apresentar essa proposta e nós vamos levar ela para frente no debate a nível nacional até 2022. Presidente Lula, queria aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui diante de alguém que tem essa trajetória. Eu sou filho de uma empregada doméstica, costureira de um carregador
que conseguiu chegar ao doutorado graças aos programas de incentivo do governo, mestrado em universidade pública, graduação em universidade pública e também doutorado em universidade pública. Então, eu sou um pouco dessa história também que o senhor está falando, o senhor está diante disso. Bom, para a gente encerrar a nossa entrevista, presidente, eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor costuma dizer que não tem mágoa, que não tem rancor diante de tudo que passou nos tribunais. Mas, a partir daquilo que o senhor experienciou nos últimos tempos, quem é esse setentão Lula que está aqui diante da gente? Olha, primeiro, eu sou o resultado da criação de uma mãe que nasceu e morreu analfabeta e me ensinou a ser do jeito que eu sou. Quando eu dizia que eu estava na presidência, que eu dizia alguém que queira governar tem que governar com o coração de mãe. É porque não tem nada mais justo do que o comportamento de uma mãe diante dos seus filhos. Uma mãe, se tiver 10 filhos, vocês podem ter certeza que ela sempre vai ter um chameguinho a mais para aquele que está mais fragilizado, ou para o caçulinha, ou para o mais novo, ou para aquele que está doentio. O governo tem que ser assim. Eu sempre pensei isso. Então, essa formação me permitiu dizer para vocês o seguinte: eu recebi toda a generosidade que Deus podia dar para um homem, Ele deu para mim. Deus foi muito generoso comigo para fazer eu chegar aonde eu cheguei. E eu recebi do povo brasileiro um voto de confiança que eu nem sei se eu sou merecedor. Porque saí da presidente da República depois de 8 anos, com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e apenas 3% de ruim e péssimo, que era no Comitê dos Tucanos, é uma proeza de quem estabeleceu uma relação com a sociedade. Então, a gratidão que eu tenho pelo povo brasileiro, a gratidão pelo que eu tenho do povo nordestino, do povo baiano, é uma coisa que não se paga em dinheiro, se paga em generosidade, se paga em solidariedade. Então, quando eu falo que eu vou governar olhando para os mais pobres, é por isso que eu não queria que o Nordeste continuasse nas páginas de jornais, a região que mais tem evasão escolar, a região que mais tem desnutrição, a região que mais morre criança, a região que mais tem analfabeto, a região que mais tem fome. Por que o Nordeste tem que ser tudo de ruim? Que mal que fez o povo nordestino? Até 1808, antes de chegar a coroa portuguesa aqui, o Nordeste era a parte rica do Brasil. Depois que o rei foi para o Rio de Janeiro, resolveram, transitar todos os investimentos para a região sul e sudeste, e o Nordeste foi esquecido. Não. É por isso que eu quero o Nordeste com mais universidade, com mais investimento, com mais escola, com mais emprego, O Nordeste, nós não nascemos para ser miserável, não. Nós não nascemos para passar fome, não, nós nascemos para comer. Então, é isso, querido, que é esse Lula de hoje. É o Lula mais humano, um Lula mais enraizado na história brasileira e um Lula que aprendeu que a gente não fica bem se a gente tiver ódio. Quando você tem ódio, você tem azia, você não dorme de noite, você fica mal-humorado, Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Veja, esse meu pensamento é extraordinário porque eu tenho certeza que o Moro, nesse momento, o Moro deve estar tomando remédio tarja preta para dormir, porque ele sabe que ele não foi juiz, ele foi mentiroso. Ele sabe que ele não usou a toga para fazer justiça, usou a toga para mentir ao povo brasileiro. O Dallagnol também deve estar tomando tarja preta, porque, na verdade, a Força Tarefa de Curitiba virou uma quadrilha. Eles queriam extorquir a Petrobras através do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pegando 2,5 bilhões para criar um fundo do Dallagnol. Eles estão cabisbaixo. E eu estou aqui de cabeça erguida porque eu tenho consciência que a verdade vencerá. Tenho consciência disso. Pode esperar 10 anos, 5 anos, 20 anos, a verdade vai vencer. E eles não têm o direito de andar de cabeça erguida. Não tem. Ou seja, quem mente é obrigado a mentir a vida inteira para sustentar a mentira. Mas ela também tem perna curta. Então, esse Lula é um Lula mais maduro. É um Lula que tem mais compromisso hoje com o povo. É um Lula que quer fazer mais pelo Brasil.
Eu acho que Deus já me deu tudo o que eu precisava, minha mãe já me deu tudo o que eu precisava, sabe? Eu, aos 77 anos, eu quero casar outra vez, não sei se vocês sabem, Aline, eu quero casar, sabe? Um cara que aos 75 anos quer casar é porque um cara que está apaixonado, e um cara que está apaixonado só tem que estar feliz, sabe? E eu estou muito feliz. Triste pelo que está acontecendo com o povo brasileiro, triste pelo genocídio que foi feito neste país com a irresponsabilidade do presidente, mas estou feliz porque na minha vida pessoal, sabe, eu tô bem e quero continuar assim, porque a gente só pode fazer o bem se a gente estiver bem. Eu não quero ser aquela pessoa azeda, sabe, aquele parece um suco de limão, você toma, tá azedo, não, eu quero ser alegre, leve e dizendo, ó, tô aí para a luta, tô aí. Se precisar lutar para conquistar a democracia, para conquistar a verdadeira independência desse país, porque o Bolsonaro é um lambe-bota do Trump nos Estados Unidos, pode contar que eu estou na luta mais uma vez. Por isso, Elton, eu toda vez que faço um programa demora pouco. Quando eu penso que está começando, está acabando. Eu quero, do coração, agradecer a você, agradecer a Aline, agradecer os ouvintes da Rádio Brasil FM e de toda a rede, agradecer ao povo de Vitória da Conquista e agradecer ao povo baiano. Eu devo muito a vocês todos. Devo muito a vocês todos, porque se não fosse o povo do Nordeste, se não fosse o povo trabalhador, jamais um torneiro mecânico chegaria aonde eu cheguei e poderia ter feito o que eu fiz. Muito obrigado a vocês. E quando tiver com saudade de fazer uma entrevista, por favor, pode me telefonar que eu estou disposto a fazer entrevista. Um grande abraço do fundo do meu coração. Um abraço ao Rio, um abraço ao Wagner, um abraço ao Valdenor, um abraço ao Zé Raimundo. E se Deus quiser, Zé, você voltará a ser prefeito de Vitória da Conquista. Ex-presidente Lula, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite para o senhor e até, quem sabe, uma próxima, que talvez seja logo em breve, né? Se Deus quiser. Com certeza. Presidente, muito obrigada mais uma vez. Boa noite, ex-presidente, muito obrigado pela entrevista. Encerramos aqui a nossa cadeia de rádio, de transmissão com a Rádio Brasil para mais de 15 emissoras da região. Presidente.